vir pra cá. Ô, Nelson, pode me afastar um pouquinho pra lá, pra dar no meio do armário. Vamos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Eu quero convidar os amados irmãos para nós estarmos nos aquietando e assim curvando a nossa cabeça para nós fazermos uma oração de invocação do nosso Deus nesse instante. Convido você a fechar os seus olhos, a estarmos juntos invocando a presença do nosso soberano e amado Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai gracioso, misericordioso, longânimo, Deus que tem sido extremamente bondoso conosco, nos poupando, Deus, nos dando muito mais do que nós merecemos. Por isso, ó Deus amado, nos fazemos presente nessa oportunidade de culto para celebrarmos, exaltarmos, exultarmos, bendizermos o Teu santo nome, ó Altíssimo. Tem misericórdia de nós, quando nós nos apresentamos para prestarmos a Ti o nosso culto, ó Deus, que esteja sendo baseado, embasado nas Sagradas Escrituras, com espírito em verdade, Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos Lhe cultuar, nós queremos prestar-Te esse culto, ó Deus, do início ao fim, adorar o Senhor, bendizer o Teu santo nome, ó Altíssimo. Nossa alma bendiz ao Senhor, nosso espírito se alegra em Ti, ó meu Salvador, porque o Senhor tem contemplado, ó Deus, em nós, nos remido, nos justificando, ó Deus, para que nós, homens pecadores, mulheres pecadoras, se aproximem de Ti com tamanho desejo de santidade, com tamanho desejo de crescimento na graça, na escola da graça. Tudo que nós fazermos, tudo que nós cantarmos, tudo que orarmos, tão somente é para o sol e deu glória, para Ti somente, ó Pai. Abençoe-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3, do versos de 1 a 15. Vamos, então, Êxodo capítulo 3, de 1 a 15. Eu gostaria de convidar uma das irmãs para vir aqui à frente, à medida que eu vou lendo os versos pares, os irmãos homens comigo, os ímpares, uma irmã vem aqui e responde com toda a igreja, tá? Uma das irmãs. Pode vir, rapidão, uma das irmãs. O microfone aqui para fazer. Patrícia, vai segurar o bebê. Cléria, vem. Êxodo capítulo 3, de 1 a 15. E à medida que eu vou lendo, nós faremos essa leitura responsiva, tá? Para que os irmãos que estão em casa possam também acompanhar e não ter aquele silêncio, né? Fica um silêncio quando há uma leitura. Então, lerei os versos de número ímpares com os irmãos, os homens, os santos varões, e as irmãs responderá os pares com a Cléria. Diz assim: apacentava, todos os homens, vamos lá? Apacentava Moisés
o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que Deus muito nos abençoe. Entoaremos o hino de número 19, pedir a nossa irmã aqui. Fica aí, Jacléria, para nos auxiliar. Hino de número 19. Hino de número 19. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus,
louvor a Deus ressoa de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Amém, queridos. Deus abençoe. Se não houver nenhum impedimento, gostaria de convidar os amados irmãos aqui presentes para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51 diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. E então diz o Salmo 51, verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios verso 16, por favor, perdão. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça em uma atitude de confissão, olhando para nós, examinando a nós, percebendo em nós se há algum caminho mau, se há alguma dificuldade, ou houve algum tropeço, ou alguma ação nossa que provocou tristeza
no nosso amado Espírito Santo. Diante disso, Ele então nos ensina em sua palavra. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim. Oremos ao Senhor nesse instante. Logo após, o nosso irmão presbítero Aldionor estará fazendo oração de confissão e gratidão ao nosso amado Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de nós, ó Deus. Compadece-te da nossa nação, ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, o pecado ele causa tristeza, ou sempre o pecado causa tristeza, angústia, medo, ressentimentos, ódios, ó Deus amado, e coisa do tipo, Pai. O pecado, ó Deus amado, ele faz um estrago grande na vida do homem, na vida, ó Deus, da mulher. O pecado, ele é danoso, ele é destruidor, mas o Senhor é misericordioso, ó Deus. O Senhor é misericordioso. Nós queremos nesta hora, Deus, pela fé, em nome do Senhor Jesus, te louvar pelo perdão, Senhor. Te louvar, ó Deus amado, pela restauração, pela limpeza, a varredura que o Senhor faz no nosso coração, ó Deus. O Senhor lava-nos de todo o pecado e nos purifica de toda impureza através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Prova disso, ó Deus, a esta hora da noite, estarmos aqui juntos, mesmo em um pequeno número, um número reduzido, juntos, celebrando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, podendo ter acesso à presença do Deus vivo, orar a Ti e saber que o Senhor está nesse lugar, saber que o Senhor está operando nas nossas vidas, e por isso é que há um refrigério na nossa alma, há um renovo no nosso ser, há uma alegria em nós de sabermos que o Senhor está trabalhando por nós, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo perdão em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir os nossos hinários e entoarmos ao nosso Deus o hino 74. Hino de número 74. Hino 74 do nosso hinário. Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.
nós abriremos as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3, e os nossos irmãos do louvor estarão ministrando 3 cânticos, continuando a nossa adoração nesse culto ao nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versos de 6 a 12. Malaquias capítulo 3, antes de Mateus, capítulo 6, até o versículo de número 12. Diz então: por quê? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor Yahvé dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor Yahvé dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor Yahvé dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor Yahvé dos exércitos. Que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas, se caso alguém ainda não teve a oportunidade de o fazer. Lembrando todos nós sempre lembrar que esse é um ato, uma atitude daqueles que são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são os mantenedores da obra do Senhor, tanto aqui em Utinga, quanto no Bonito, na nossa congregação ali no Bonito, no presbitério, no sínodo e nas IPBs espalhadas por todo o Brasil. E também no estrangeiro, quando nós temos missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Essas pessoas são todas mantidas pelo dízimo que é colocado no gasofilácio. Nosso presbitério temos pessoas sendo mantidas com o dízimo de cada um de vocês, famílias de evangelistas sendo mantidas com o dízimo da IPB, juntamente com as outras igrejas da IPB Utinga. E nós temos a manutenção também da nossa igreja local, que é de suma importância, tá bom? À medida que os irmãos do louvor estiverem cantando o primeiro cântico, os amados irmãos... Pode vir o louvor? À medida que os irmãos estiverem entoando o primeiro cântico, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas poderão fazer, se ainda não fez esse mês, né? Não é uma obrigação de ninguém, é uma atitude de responsabilidade na manutenção da obra do Senhor na cidade de Utinga. Isso aqui. Vamos nos colocar de pé? Aos pés da cruz
Poder sentar, irmãos.
Queridos, nós vamos orar mais uma vez pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja, que têm sido os mantenedores, que têm sustentado a obra. Deus não precisa, nunca precisou do nosso dinheiro, ou pelo menos daquilo que nós entendemos como economia. Mas a igreja, de fato, ela também não precisa, ela depende de Deus. Mas nós somos os privilegiados em contribuir. Por quê? Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus quando nós morrermos. Você vai viver 70, quem sabe 80, 90, 100 anos, não importa o tempo que você vai viver. Mas nós todos compareceremos. E quando chegarmos diante do trono de Deus, Deus vai questionar você e vai questionar a mim. Por que não deste manutenção na minha obra na terra? Aí você vai dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu tive que pagar uma conta, o Senhor sabe que eu tive que comprar o feijão, o arroz, enfim, você tinha 90% para você e apenas 10% para você administrar na obra do Senhor. Necessariamente você tem, nós todos precisamos ter essa responsabilidade, ensinando a igreja que nós não somos obrigados, mas é de responsabilidade do povo lavado e remido fazermos esse tipo de manutenção. Né? Convidar nosso irmão Júlio para vir aqui orar, agradecendo a Deus pelos mantenedores, os fiéis mantenedores da obra do Senhor nessa igreja. É aqui, ó. Liga aí, está desligado. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, nesse momento nós rendemos-te louvores, rendemos-te graça, ó Deus, porque só Tu és digno em toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Deus amado, após louvarmos a Ti, nós queremos render-te graças, ó Deus, que Tu concedes o privilégio, como disse o pastor, de sermos contribuintes para com a Tua obra aqui na terra. Aleluias. Em reconhecimento a tudo que Tu tem feito para as nossas vidas, ó Deus. Todas as bênçãos que Tu derramas dia a dia em nossas vidas. Pelo ar que respiramos, pelo direito de andar, de ir e vir, de pensar, ó Deus, de comer. Enfim, ó Deus, são tantas as bênçãos derramadas que seria impossível contá-las todas. É verdade. Por isso, Deus, mais uma vez nós rendemos-te graças e te bendizemos em nome de Jesus. E te pedimos, ó Pai, que Tu continue a nos dar cada vez mais condição e prazer em servir a Ti, em contribuir com a Tua obra aqui na terra, para a honra e glória do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa reflexão na noite de hoje, lá em Mateus, capítulo 7. Texto muito conhecido nosso. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, apenas 2 versos de um texto riquíssimo, né? Um texto rico demais para nós falarmos um pouco nessa noite. E Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, diz a palavra do Senhor Jesus, ou o próprio Jesus dizendo através da escrita de Mateus: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe nessa noite. Amém, irmãos? Continue com a sua Bíblia aberta, não feche. Diz uma história que nos arredores de uma pequena cidade na Inglaterra, havia uma grande árvore, uma árvore já velha, uma nogueira, e essa árvore, ela se encontrava exatamente na divisa, ou pelo menos numa divisão de cerca do cemitério. O cemitério tinha uma cerca de grades, né, grades que eram colocadas naquele cemitério. Naquela pequena cidade, num pequeno cemitério, havia uma grande árvore velha de nogueira. Né? Então, ao lado desse cemitério, essa árvore desenvolveu. Um dia, então, percebendo 2 meninos que era época de nozes, de colher nozes, eles então aproximaram daquela nogueira e começaram então a encherem os baldes com muitas nozes.
Muitas nozes eles foram colocando durante um período ali. E então, quando estava cheio o balde, sentaram ao lado daquela árvore para então fazer a divisão. Os meninos sentaram para dividir quantos ficariam com quantas nozes. Então, um parou para o outro e começou então a dizer: uma para você e outra para mim. Uma para você e outra para mim. Uma para você e outra para mim. Enquanto eles faziam a contagem, a distribuição das nozes debaixo daquele pé de nogueira, algumas delas então, por conta de o balde estar cheio, elas caíram para fora, rolaram para fora da cerca, em direção à divisa da cerca, o mais próximo possível. Então, quando eles estavam fazendo essa contagem, um outro rapazinho, andando de bicicleta ali perto do cemitério, pela estrada, passando então, pôde ouvir a fala que estava ali dentro daquele cemitério. Ele então diminui a velocidade da bicicleta para investigar o que estava acontecendo. Então, ele para e com certeza ele ouviu uma voz, ouviu vozes que dizia: uma para você e outra para mim, uma para você e outra para mim. Bem, ele sabia o que era. Então ele disse: oh meu Deus, oh meu Pai, é o diabo e Jesus Cristo fazendo a divisão das almas nesse cemitério. Meu Deus do céu. Ele pega a sua bicicleta rapidamente e parte em direção à cidade, que era próxima daquele cemitério. Então, bem na curva, ele encontra um homem já velho, o Senhor, que estava com a bengala, mancando um tanto para lá e um tanto para cá. Então, o garoto diz a ele: veja, venha comigo rápido. Eu preciso lhe mostrar algo muito interessante. Vamos comigo, venha comigo. Você não vai acreditar no que acabei de ouvir. O diabo e o Senhor Jesus dividindo lá no cemitério as almas, dividindo as almas. O homem então duvidou do que ouvira, mas imaginou que ensinaria aquele garoto alguma lição por mentir, por estar mentindo. E assim, mancando um passo dentro, um passo fora, ele foi até o cemitério. Do lado de fora, perto da cerca, os dois continuaram a ouvir as vozes que diziam: uma para mim, uma para você e uma para mim. Então o velho sussurrou: garoto, você estava dizendo a verdade. Vamos ver se podemos ver ou Jesus ou o diabo. Seria extremamente para nós interessante. E eles então, tremendo muito de medo, eles tentaram espiar, colocaram a cabeça por cima daquela cerca, mas não houve possibilidade, forçando um pouco aqui, um pouco acolá, mas não conseguiram ver nada. Então o velho e o garoto, tentando de todas as formas, agarrado, um empurrou o outro, sustentando o outro, para ver se conseguia, de alguma forma, vislumbrar ou o diabo ou o Senhor Jesus Cristo nessa contabilidade de almas. Por fim, então, eles ouviram: uma para você e uma para mim. Aí de repente pararam e começaram a dizer: uma nozes para você e uma nozes para mim. Em cima do muro, o menino já estava ali em cima daquela grade. O velho puxou ele pela sua calça, derrubou no chão e começou a dar-lhe bengaladas em sua cabeça, levando-o até a cidade debaixo de muitas bengalas, por assim dizer, ou por tentar ludibriá-lo através dessa história que eu acabei de contar. É uma velha história? Muito. Que muitas pessoas contam de uma forma, outras pessoas contam de outra. Mas uma historinha boba, muito boba, por assim dizer, e vale ressaltar, enfatizando a boba, né? Mas ela traz um lembrete de que, como as nozes de nogueira, sendo divididas nessa história, entre esses dois meninos, as pessoas geralmente podem ser divididas em dois grupos. As pessoas podem ser divididas em dois grupos. No supermercado, por assim dizer, algumas pessoas preferem sacos de papel. Outras vão preferir de plástico ou caixas de papel. Outras vão preferir sacolas plásticas.
Usando então, trazendo para o cartão, alguns vão escolher passe no crédito, outros vão dizer, não, eu prefiro o débito, eu escolho o débito. Outros, por assim dizer, fazem as suas escolhas, dizendo, eu gosto da cor vermelha, e outros dirão, eu gosto da cor verde, não, a cor preta muito me agrada, outro vai dizer, eu gosto demais da cor branca. E vai caminhando, alguns veem um copo meio cheio, e outros veem o copo meio vazio. A visão, a distinção da circunstância não importa, porque cada um vai ter a sua cosmovisão da circunstância das coisas. Mateus, no capítulo 7, verso 13, nós temos o final do capítulo, ou pelo menos quando nós chegamos ao versículo de número 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus está prestes, aqui o capítulo 7, é a conclusão do Sermão do Monte, onde Jesus fala muitas doutrinas ou muitos assuntos variados, de formas diferentes. Ele então expõe para que ali houvesse um doutrinamento, um ensinamento muito profundo por parte daquelas pessoas. Então, capítulo 7, Jesus conclui o seu Sermão da Montanha com estas séries de contrastes entre dois grupos de pessoas, se os irmãos puderem observar. Aqueles que passam pelo portão largo e aqueles que passam pelo portão estreito. É um contraste, se nós podemos assim dizer. Existem aqueles que andam pelo caminho largo e aqueles que andam pelo caminho estreito. Existem aqueles também, podemos assim dizer, que dão bons frutos e aqueles que dão maus frutos, ou frutos não tão bons. Existe um homem que edifica sua casa sobre a areia, mas existe homens que edificam sua casa sobre a rocha. E aí Jesus Cristo vai mostrando, ponteando paulatinamente essas questões que muito nos chamará a atenção para com a maneira como nós devemos nos proceder nessa caminhada rumo à eternidade. As pessoas geralmente podem ser divididas em um dos dois grupos, como bem nos ensina o texto. Um deles é o grupo certo e outro pode ser dito pela base bíblica ou pelo embasamento bíblico, o grupo errado. Existem dois grupos, o grupo que é certo ou o grupo que é errado. Mas esse texto é uma declaração provocadora do Senhor Jesus Cristo. Esse é realmente um ponto para o qual ele está dirigindo a sua fala, ou toda a preleção é agora o ápice, ou pelo menos agora chega-se a cereja do bolo, o capítulo 7, verso 13 e o versículo 14. Então, esse ponto que nos mostra Mateus, pelo qual Jesus Cristo está dirigindo em toda essa primeira parte da sua magistral exposição do Sermão do Monte. Então ele chega ao clímax, onde há uma decisão a ser tomada, onde existe uma decisão a ser praticada por aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Isso leva, vale ressaltar, preste atenção, e isso leva o ser humano a questionar a sua eternidade. O capítulo 7, versículo 13 ao versículo de número 14, leva você e leva a mim a questionar a sua eternidade, ou onde você passará a sua eternidade. Então as duas portas, ou os dois portões, que levam o indivíduo às duas estradas, que levam aos dois destinos, que são preenchidos por duas multidões diferentes, percebe? Que são situações que Cristo vai colocando para nós entendermos. Dois portões, duas estradas, dois destinos, duas multidões. A vida se concentra em colocar o homem em muitas encruzilhadas. A vida se concentra em colocar você e a mim em muitas encruzilhadas. Desde o momento da nossa vida, quando nós começamos a ter suficientemente capacidade, somos suficientemente capazes de tomarmos decisões independentes dos nossos pais, e então, ou qualquer decisão na vida, a vida então se torna uma questão de
de constante tomada de decisão. A vida se apresenta para você e para mim, para nós tomarmos muitas decisões. E vale ressaltar para você e para mim, nós precisamos tomar ou fazer a decisão certa para nós não quebrarmos a cara mais à frente. E é essa decisão que nós precisamos aprender. Caminhos certos em um mundo de caminhos errados. Buscando caminhos certos em um mundo de caminhos errados. Todos os dias de nossas vidas tomamos decisões sobre tudo. Sobre tudo, nós tomamos decisões. Nós decidimos a que hora vamos acordar, ou se vamos acordar 6, 7, 8, ou se você programa, vou acordar 10 horas. Agora eu me chutei o pau da barraca, não tem nada para fazer, vou levantar 10, vou levantar 11, enfim. Se você vai levantar mais cedo, se você vai levantar mais tarde. Você toma a decisão o que você vai comer legumes, você vai comer verdura, ou se você vai comer um churrasco, se você vai comer pizza, ou se você vai comer hambúrguer, enfim, não sei. O que vamos comer, o que vamos vestir, onde iremos, o que faremos, constantemente, a vida é uma questão de decisão. Não tem como tirar essa palavra da sua agenda. Não tem como você se esquivar dessa palavra, decisão. Simplesmente escolhemos estradas por toda a vida. Portanto, é justo dizer que a vida consiste no homem na encruzilhada. A vida consiste em um homem ou uma mulher na encruzilhada, tomando decisões. Em uma última análise, inevitavelmente, há uma escolha final. Uma escolha que não apenas determina o tempo, mas uma escolha que determina a sua eternidade. A minha eternidade. E essa escolha é o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala nesse versículo. A escolha final. Não estou falando de uma roupa, se é azul ou amarela. Não estou falando se você vai comer banana ou laranja. Não estou me referindo se você tem uma visão positiva ou pessimista diante do copo. Eu não estou falando sobre isso, mas estou falando sobre uma escolha final. Jesus se torna o ponto crucial do destino de todos os homens. A escolha é feita na encruzilhada chamada Jesus de Nazaré. Servir Jesus ou servir o mundo? Andar com Jesus ou andar com o mundo? Essa muitas vezes é a interpretação que é colocada sobre esse texto. E não tem problema também, mas o texto ele não vai focar propriamente isso. Jesus se torna o ponto crucial do seu destino e do meu destino. Eu gosto muito dessa fala porque você e eu, nós somos pecadores, é claro, justificados, mas nós estamos indo em direção a um justo juiz. E vale ressaltar que você precisa do melhor advogado para estar te defendendo diante desse grande juiz. Não queira ir para o grande juiz ou diante do trono branco, de onde está o grande juiz incorruptível, sem o advogado. Então, esses contrastes das duas portas aqui, e eu quero chamar a sua atenção, você nunca vai entender a passagem se você ficar avoado, pensativo, o que você vai comprar amanhã, ou o que você vai comer no dia de amanhã. É a decisão que você vai tomar, mas fique comigo nesse momento. Só mais meia hora e eu já encerro. O contraste não é entre religião e paganismo. O texto, capítulo 7, 13 a 14, o texto não vai falar sobre o mundo e a igreja. Jesus Cristo não quer dizer isso. Ou entre atitudes de piedade, atitudes de santidade, ou de orgia, de lascívia, atitudes ímpias, atitudes imorais. Não é isso que o texto está se referindo. Mas o texto chama-nos a nossa atenção, e o contraste que Jesus coloca aqui é entre a justiça divina e a justiça humana. O que Jesus Cristo quer mostrar para nós, que esse contraste nessa passagem 13 e 14, é entre a religião divina e a religião humana.
entre a verdadeira religião e a religião falsa. Toda a narrativa está baseada em Lucas, capítulo 18, verso 9. Se nós não lermos, ou se nós não entendermos Lucas 18, 9, nós não entenderemos o que Jesus Cristo quer dizer com essa passagem aqui do capítulo 7. Então, o capítulo de número 18 de Lucas, versículo 9, é a base para nós entendermos essa passagem das duas portas, ou dos dois caminhos. Então, Lucas 18, diz assim, Lucas 18, o versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O que, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo quer nos mostrar nesse texto de Mateus capítulo 7, olhando para Lucas 18, pelo contexto que estava sendo escrito esse verso, ou esse texto, quando diz que os fariseus, Jesus Cristo está olhando para o fariseu que sobe aquele monte tentando se justificar, tentando mostrar para Deus que ele é bom, que ele é legal, que ele dá o dízimo, que ele fala, que ele evangeliza, que ele faz tudo um pouco. Ele confiava em si mesmo, que ele confiava que ele era digno de ir para o céu. Ele confiava que ele estava já justificado para entrar no céu de Cristo. E essa é a fala de Cristo Jesus para mostrar que a religião deles é extremamente mentirosa, é uma religião falsa. Jesus está exatamente combatendo isso, porque os judeus estavam totalmente tomados por uma má doutrina, por um ensinamento espúrio, um ensinamento esdrúxulo que estava levando-os para o inferno. Todo homem faz a escolha, é isso que Jesus Cristo quer mostrar. E a escolha é o seguinte: ou você é bom o suficiente, sozinho, através do seu sistema, para chegar no céu? O texto vai mostrar exatamente isso nas entrelinhas. O capítulo 7, verso 13, Jesus está dizendo: vocês se julgam tão bons, tão dignos de ir para o céu sozinho. Vocês são capazes, suficientemente capazes de ir para o céu sozinho? Ou você é um pecador que se lança na misericórdia de Deus e só pode chegar nos céus através de Cristo Jesus? Esses são os únicos dois sistemas de religião do mundo. Agora, você pode ver em todo o mundo mais de 10 mil nomes, 20 mil, 30 mil, sei lá quantos mil nomes e termos religiosos que existem de formas diferentes, de jeito diferente, que existe no mundo afora. Mas existe apenas duas religiões no mundo. Apenas duas religiões no mundo. E deixe lembrá-los apenas dessas duas. A primeira religião que existe no mundo é a religião da realização divina. Deus fez tudo através de Cristo Jesus. Essa é a primeira religião que existe. A segunda religião é aquela que vai trazer a religião das realizações humanas. Nós tentamos fazer alguma coisa, tentamos realizar alguma coisa para chegarmos no céu. Essa é a religião humana. E dentro da religião humana engloba todas as outras que vão, por assim dizer, de alguma forma, o homem galgando, o homem buscando entrar nos céus pelos seus próprios méritos. Duas religiões somente. E é isso que Jesus Cristo mostra no texto. Capítulo 7, 13 e 14, as portas são duas religiões. A religião que Deus ensina, que Cristo veio trazer para nós, que os profetas falaram, que os patriarcas anunciaram, e a que o homem cria, tentando de alguma forma adentrar os céus. Veja bem, os judeus haviam ensinado que eles poderiam fazer isso sozinhos, através das obras. Se bem parece, e os irmãos lembram daquela situação, quando se depara com o centurião, que o servo do centurião está enfermo, e aí os judeus dizem assim: ele é digno, porque ele tem feito benefício, tem amado o povo judeu, construindo a sinagoga. Os irmãos lembram muito bem. Mas então percebe-se que esses homens judeus, a nação dos judeus, eles achavam que poderiam ir aos céus pelos seus méritos, pelas suas próprias forças,
pelo seu jeito bonzinho de ser. Por isso foi tão chocante quando o apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 3, pode ler se você quiser, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Capítulo 3, Romanos 3, 28, diz: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada aos olhos de Deus. Pelas obras, nenhuma carne. Aí os espíritas caem por terra. Porque a visão espírita é exatamente a visão dos judeus. Que fazendo boas obras, eles alcançarão os céus. Os judeus pensavam que estavam no caminho do céu, a caminho do reino de Deus. Mas Jesus os obriga a repensar, tomar uma decisão, fazer uma escolha. É a mesma escolha que todos nós temos que fazer também. A religião humana, porta larga. A religião divina, porta estreita. E nós temos que analisar. Chegando então, os versos 13 e 14, a escolha é cristalizada, muito clara para nós. E a propósito, vale ressaltar, como eu disse, este é o auge, é a cereja do bolo, o 13 e o 14, é o ápice de todo o sermão do monte. Porque Jesus Cristo está dando um checkmate naquela teologia, naquela doutrina, naqueles ensinamentos que os rabinos davam para a nação. Antes de pegar a estrada, Jesus está dizendo para os judeus, antes de vocês pegarem a estrada para a eternidade, vocês precisam atravessar a porta. E então, a porta vem primeiro do que o caminho. Dois contrastes que eu quero que você perceba. Primeiro, duas portas, dois portões. Segundo, dois caminhos, largo e o caminho estreito. Jesus Cristo abre bem a sua mente, abre bem a mente dos judeus, para a posteriori abrir a minha mente e a sua mente. Vamos olhar? Antes de tudo, para o portão estreito, que é o nosso foco nessa noite. E ao finalzinho nós damos rápidas pinceladas na porta ou no portão largo. Esse, verso 13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele. O versículo 13, a primeira coisa que Jesus ensina para os judeus é que devem entrar. Entrai, você entende isso? Nós sabemos muito bem o que significa o verbo entrar, mas esse verbo que está aqui no grego é entrai. Quando então Jesus Cristo diz, e Mateus agora vai colocar na escrita do papel, no papiro, no pergaminho, enfim, há um senso de urgência aqui nesse imperativo auristo do tempo verbal grego. Ele está no auristo, mas não apenas no auristo, entrai, é o auristo imperativo. Exige um ponto de ação agora, é hoje. Faça agora, entre nesse momento. Esse é o momento, isso é o que Deus está chamando a atenção, Jesus está chamando a atenção dos judeus, depois de ter feito toda a preleção, do capítulo 5 em diante, até o capítulo 7, Jesus está falando, chamando a atenção, e ao final, no versículo 13 do capítulo 7, ele introduz o auristo imperativo, dizendo: entrai. Não é uma opção de escolha. Aqui não é um arminianismo onde alguém diz assim: você escolhe o caminho A ou o caminho B. Jesus está dizendo simplesmente de forma ao auristo imperativo, dizendo: é um comando absoluto. Podia ser traduzido também: venha para dentro logo. Por que vocês estão teimando, ó judeus? Porque vocês estão vivendo de forma desenfreada nesta religião humana que não pode produzir salvação na vida de vocês. Os rabinos ensinam leis e mais leis, preceitos e mais preceitos, mandamentos e mais mandamentos. Enquanto Cristo diz: entrai, venha para dentro logo.
Agora, o Senhor Jesus está ensinando-lhes um modo de vida muito estreito. E quando você reconhece, você entende esse chamado do imperativo auristo, entrai, aí você diz, eu vou entrar. Venha logo para dentro. A chuva está muito forte aí, a arca está ali esperando. Venha logo, venha todos, entram. E aí muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Por quê? Porque o modo que Jesus vai tratar o seu evangelho é muito estreito. Já o caminho dos judeus, tinha todos os tipos de tolerância ao pecado. Eles tinham todos os tipos de leis, além das leis de Deus que eles tinham guardado, eles criaram não sei quantas outras leis. Os rabinos, eles tinham todos os tipos de padrões, além dos padrões de Deus. Não basta ouvir a pregação sobre a porta, não basta admirar a ética dos crentes, dos discípulos de Jesus Cristo, é preciso entrar. Não adianta ser um homem que gosta, uma mulher que gosta de ouvir as pregações de Hernandes, de Augusto, ou de outros vultos grandes pregadores do nosso século. Não adianta você dizer assim, olha, eu admiro por mais a igreja A ou a igreja B, não importa. Não basta admirar, e é preciso entrar. Entrai. Jesus, de fato, diz para nós, e esse entrar exige uma ação imediata. É um comando absoluto sem alternativa. Entrai. Nós chamamos isso na teologia de chamado irresistível. Um chamado irresistível. Não basta sermos admiradores, é preciso entrar. Você não pode entrar no reino de Deus. Ele diz, a menos que você siga esses termos, abandonando a sua justiça, a justiça própria, achando que você é bonzinho, que você é boazinha. Lembra-se de Lucas 18, o publicano e o fariseu. De fato, você tem que se ver como mendigo, espiritualmente falando. Você não tem nada para oferecer. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque simplesmente eu me vejo como um homem desprovido, e eu tenho que me ver, não me justificando diante de Deus, assim, o Senhor sabe que eu dou dízimo, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa que nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão. Isso para Jesus é chamado, na santa palavra, de trapo de imundície. A sua justiça e a minha justiça não passa de trapo de imundície. Nós precisamos entender que precisamos entrar neste caminho, nessa porta. Você não pode entrar no reino, a menos que você se sinta um mendigo espiritualmente. E é isso que ele vai falar no capítulo 5. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí vai. É você olhar para dentro de você, eu olhando para dentro de mim, diz assim, eu não tenho justiça, eu não tenho amor próprio. Eu tenho meu orgulho, pastor. O senhor sabe, né? Eu tenho meu orgulho. Orgulho quem tem é o diabo. Orgulho não pode ser encontrado, altivez, egoísmo, não pode ser encontrado no povo de Deus. É você olhar e falar, meu Deus, eu não mereço nada, eu não sou digno de nada, mas o Senhor me ama, e o Senhor derrama graças, Senhor, sem medida sobre a minha vida. Se Deus dissesse que havia 48, 56 caminhos para a salvação, eu pregaria todos os 48, eu pegaria, aí eu pregava e me agarraria nesses 48, nesses 50, ou nesses 102 caminhos, mas não existe. Não existe 48, não existe 58, não existe 78, não existe 108, existe apenas, somente um caminho. E Paulo
vai falar sobre isso lá, e Lucas vai falar em Atos capítulo 4, versículos 12. Vocês lembram do texto? O texto está adentrado, mas eu leio com vocês. Atos capítulo 4. Verso 12. Diz o quê? E não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra, nenhum santo, nenhuma santa, nenhum bichinho, nenhuma bichinha, nem coisa que tu faz com aquela cara de piedade, assim com a mãozinha. Atos 4:12, não há nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é Jesus. Somente o nome, somente os ensinos de Jesus pode fazer a diferença. A primeira coisa, então, olhando para o texto, o verso 13, entrai. O que você deve fazer? Entra. A segunda coisa que você deve entender nesse versos 13 e 14, você deve entrar na porta estreita e entrar sozinho. Entrar sozinho. Nós temos, de fato, a praxe e a prática de puxarmos os nossos filhos, e é saudável. As nossas filhas, e é saudável. Nós queremos ir para o céu e levarmos uma ruma de gente com a gente. E temos que fazer isso, nem perigo nenhum não, evangelizar, não tem dificuldade nenhuma não. Mas eu vejo isso implícito aqui no texto, se vocês puderem olhar, entrai pela porta estreita. Então, quando nós olhamos, se você estudar o termo estreito nesse verso 13, terá a ideia de que é uma porta. Aí alguns dizem assim, pastor, os gordos não entraram no reino de Deus, porque a porta é estreita, pastor. Porque a porta é estreita. De fato, muitos comentaristas entendem a ideia do texto expresso aqui por Jesus Cristo. Diz que, trazendo a ideia contemporânea, seria mais ou menos como uma catraca de ônibus. Uma catraca de ônibus onde você vê e você só pode entrar sozinho. Uma daquelas que você só passa sozinho. Temos que passar um de cada vez. Mas por que disso? Por que Jesus colocou que a porta é estreita? Porque do estreito, os judeus acreditavam nessa ideia de que estavam todos no reino de Deus. Estamos todos juntos na estrada, por quê? Porque somos herança abrâmica, baseado na ascendência judaica em Abraão. Eles achavam, baseado nessa ideia da circuncisão, se nós estamos circuncidados, todos nós estamos salvos. Estamos todos aqui juntos. Estamos sendo salvos como nação. O aglomerado de pessoas estão passando pela porta. Todos passamos juntos, porque somos todos filhos de Abraão. Aí Jesus diz, não é assim não. Não é desse jeito não, a porta é estreita. Não é por nação, mas é por indivíduo. Eu acho que há pessoas que pensam que estão no caminho certo para o céu, que de alguma forma chegará ao céu através, simplesmente pelo fato de ter o nome escrito no rol de membro da igreja de Cristo. Simplesmente porque tem um nome escrito no rol de membresia, aí eu vou para o céu. É a mesma visão que os judeus tinham, porque a igreja, ela é apenas uma moleta, algo que o Senhor ajuda para nós, facilitando a nossa caminhada, juntos com o mesmo ideal. Mas a igreja não tem o poder de salvação, e você bem sabe disso. Mas o que nós precisamos entender, eu tenho que estar na igreja, mas também em Cristo. Não basta estar na igreja se eu não estiver em Cristo. E a pergunta que eu deixo para nós nessa noite é, você já está em Cristo ou você só está com o nome escrito no rol de membro da igreja? Jesus diz, o caminho é estreito. Eu acho esse caminho muito estreito.
Você passa sozinho. A salvação, ela é individual. As pessoas nunca foram salvas em pares. Ele admite apenas um de cada vez. Isso é meio difícil. Com certeza você sabe. Porque toda a nossa vida é gasta correndo com a multidão. Veja o fluxo da moda. O que as mulheres estão usando no inverno e todo mundo... Veja o que os meninos estão usando, os jovens, os homens, a moda, o que é o carro da moda, a cor da moda, a roupa da moda. Nós seguimos a multidão. Todas as pessoas, todo ser humano vive. Temos toda a nossa vida, é gasta fazendo o que todo mundo faz, fazendo parte do grupo. Por quê? Para sermos aceitos dentro desse sistema. Então, quando Jesus Cristo, é bem assim os judeus, quando Jesus Cristo entra com essa fala, dizendo, entrai pela porta estreita. Cristo traz uma nova ideia, e de repente Cristo diz, você terá que vir, e terá que fazer esse negócio sozinho. Para os judeus, ou para os fariseus, isso significava que você teria que se despedir dessas pessoas e desse sistema religioso. E como nós queremos ser aceitos pelo grupo. E muitas vezes somos aceitos pelo grupo humano e somos verdadeiros Judas no grupo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu sei que isso vai chocar algumas pessoas. Porque ouvimos o tempo todo que ser salvo é fácil. É muito simples, é muito fácil ser salvo. Tudo o que você precisa, e aqui na igreja já fizeram isso. Aqui já foi feito isso. Costumam os missionários, os evangelistas fazer esse negócio. Mas isso não tem base bíblica. Isso é bobeira. Alguns chegam, tudo o que você precisa fazer é apenas acreditar, ter a fé em Jesus Cristo, levantar a mão e vir aqui à frente, receber uma oração. Tchan, 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 tchan. Você está no céu. Da boca da onça. Somos homens fáceis de serem ludibriados. Não é assim. A salvação não é tão fácil. Jesus Cristo está dizendo, o auristo imperativo, entrai. Você entrou? Amém? Você está aqui dentro? Amém? Só no, o resto está tudo no inferno? Quantos de nós estamos dentro desse negócio? Entrai, você entrou. Você está dentro, bacana, beleza, você confessa Jesus. Você agora tem Jesus. Você tem convicção de estar indo para o céu, só que não esqueça do estreito. Eu não posso esquecer do estreito que Jesus Cristo coloca nessa passagem. Agora, sem chocar, acredito que é muito, mas muito difícil ser salvo. Não é fácil. Nunca foi fácil. O verso 14 do texto diz, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E o quê? Leva para a Bíblia, gente, pesca na Bíblia, pode pescar. O que deve ser para você não dormir, tem alguns dormindo. Por quê? O que acertam com ela, eu pergunto para você, ei, como diz o cigano Gajão, você já acertou com essa porta? Você já descobriu essa porta? Não entenda que é fácil ir para o céu. É de graça, é pela graça. São ações graciosas de Cristo, mas exige disciplina. Exige renúncia. Exige de nós o esforço de fazer morrer todos os dias a nossa vontade. E é isso que Lucas capítulo 13, 22, por favor. Eu já estou concluindo para a alegria de alguns. Né? Já estou acabando, irmãos. Rapidinho. Lucas, então, no capítulo 13, 22 e 23. Lucas 13, 22 e o 23 diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. É o texto, olha, 23, ó. E alguém lhe perguntou: Senhor,
São poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Que pergunta. Verso 24, respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que Jesus Cristo quer ensinar? Que a salvação é pelas obras, a salvação é pelo esforço humano. O homem e a mulher é pelo esforço, é isso. Será que é isso que Jesus Cristo quer dizer? São poucos os que encontram com ela. Seus filhos são salvos? Olha para cá, quem é pai e mãe? Seus filhos são salvos? Seus filhos estão indo para o céu? Pense um pouquinho. Seu marido está indo para o céu? Sua esposa é salvo? Está indo para o céu? Eu não estou perguntando se eles vêm à igreja. Estou perguntando se vêm à igreja. Eu estou perguntando se seu marido, sua esposa, seus filhos são salvos. Estou perguntando se eles vão à igreja A ou à igreja B. Eles têm dado fruto. Nós que confessamos que somos salvos, temos dado fruto. Temos características de pessoas salvas. Porque Lucas capítulo 13, versículo 24 diz: porque você deve se esforçar para entrar pelo portão estreito. E a palavra esforçar-se é um termo do original grego. Egnizo. Egnizo. De onde origina-se a palavra agonizar. Esforçar é agonia. Não é algo que você... vou me esforçar para fazer aquela cerca, vou me esforçar para fazer aquela casa, vou me esforçar para limpar aquele quintal, vou suar a camisa. Não é nesse sentido no original grego. Mas é agonizo, de onde vem a palavra agonizar. E o que isso quer dizer? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, Paulo vai dizer que o atleta, ele tem que suar. Ele tem que esticar os seus músculos para conquistar a coroa. Agonizante para obter a vitória. É a mesma expressão que é usada em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Trabalho fervoroso, ou tenha fervor em vosso coração. Mas Paulo vai também trabalhar em Timóteo capítulo 6, versículo 12, 1 Timóteo. É necessário que você agonize em lutas. E aí eu pergunto para mim, eu perguntando, fazendo esse sermão, eu me perguntando: meu Deus, eu estou agonizando, eu estou lutando, eu estou de fato esmurrando o meu próprio corpo, reduzindo, porque a salvação, irmãos e irmãs, não é fácil não. De repente você pensa que está indo para o céu, e nós muitas vezes estamos sendo enganados como os fariseus. E esse sermão e essa palavra de Jesus Cristo deve nos alertar: entrar e entra logo. Auristo imperativo, mas diz que é estreito o caminho. E Paulo sai usando, como Jesus aqui, esses verbos, para dizer que não é pelo o seu esforço que você vai, mas é a disciplina que nós precisamos desenvolver, desempenhar em agonia. Em outras palavras, Jesus, o Senhor, diz que em uma angústia, em uma guerra, nos manteremos no caminho estreito. É uma guerra entre a carne e o espírito. O reino é para aqueles que se esforçam, que agonizam para entrar, cujos corações estão despedaçados pela sua pecaminosidade. Ele olha para dentro de si e diz: meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu preciso melhorar, meu Deus, eu preciso me santificar mais. O reino é para os que choram em busca cada vez mais de mansidão. O reino é para aqueles que têm fome e sede de justiça, e inquestionavelmente buscando se satisfazer em Cristo e não nas coisas deste mundo, desejando Cristo, desejando que Deus constantemente mude a sua vida. O reino dos céus não é para as pessoas que vêm de maneira barata e querem Jesus,
sem nenhuma alteração em suas vidas. Depois que você agora está caminhando com Cristo, o que mudou na sua vida? Pastor, eu andava nos bares, não ando mais. Amém, amém. Ou eu embriagava, pastor, eu não embriagava. Amém, melhorou muito, significativamente, isso é muito bom. Mas o que? Em agonia, o que mais? O que mais? Não, assim, de vez em quando eu falava, eu não falo mais, assim. Parou? Em agonia. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Lucas 13. Não pode parar, é uma guerra constante, é uma corrida constante, é um abrir mão de desejos carnais constante. É estreito. Quer entrar? Ou quis entrar? Quem colocou a mão no lado não pode mais olhar para trás. É tarde demais abandonar. O reino dos céus não é para pessoas que não houve mudança em suas vidas. Quando Jesus enfatizou que não se pode dormir no caminho, vacilar, andar de todo jeito para o reino, é isso. Se esforce para você não ser uma pedra de tropeço. Se esforce para que você seja referencial. Se esforce para que você não seja um transtorno para a fé em Cristo Jesus, mas que se torne padrão. Paulo fala isso a Timóteo, dos fiéis. Para estar no meu reino, você deve ter um esforço sincero, uma energia incansável, o máximo de esforço, uma disciplina espiritual, longe do pecado diário. Testemunhe a sua salvação, testemunhe sua nova vida em Cristo. Não se conforme com este mundo. Em João capítulo 16, versículo 33, um texto que nós citamos muito aqui na igreja. Ele diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulação. E isso nunca é fácil. Estar em Cristo é tribulação em cima de tribulação. Jesus está nos ensinando. Nunca é fácil se tornar cristão, porque você tem todo o inferno contra você. Satanás, ele não gosta de você. Ele vai tentar ali causar danos. Tem Satanás, tem os demônios, tem a carne que está dentro de você, dentro de mim. E todo o sistema que está dominado por Satanás contra você. E alguém vem para cá dizer que ser crente é fácil. Como? Não é e não pode ser. Não podemos nos conformar. E aí o William Hendricks diz uma frase muito interessante: o reino então não é para os fracos, os vacilões e os comprometedores. Não é para os Balaãos, nem para os jovens ricos da vida, nem para os Pilatos e nem para os Demas que tendo amado o presente século. Não é conquistado por meio de orações egoístas, promessas que são quebradas, resoluções que são esdrúxulas e testemunhos cheios de tropeços. Eu trago essa palavra para mim, para me analisar, para que eu possa me ver. Eu entrei e eu estou como no estreito caminho. Pelo contrário, esse caminho estreito é para os fortes, como José, como Natã, como Elias, como Daniel, como Mordecai, o tio de Esther, para Pedro, para os Paulos, para as Rutes, para as Déboras, para as Estés, para as Lídias. E eu me pergunto, como nós nos vemos nessa caminhada? Eu não acredito que uma das mentiras, eu acredito que uma das maiores mentiras de Satanás no mundo, espalhado pelo mundo afora hoje, é que é fácil ser um cristão. É fácil? Não é. Não é e nunca foi ser um crente em Cristo Jesus. É um portão muito estreito. Você passa por tudo sozinho e agonizando, chorando. É uma guerra constante em agonia. E é um esforço para você ter as suas vontades negadas, para que dele sobressaia a de Cristo Jesus. Charles Haddon Spurgeon, ele diz uma frase, presta atenção nisso, abre aspas: você e os seus pecados devem se separar. Ou você e seu Deus nunca se reunirá. Abramos mão dos nossos pecados. Aí você diz: pastor, não tem um pecado. Então eu falei: tu está pronto para morrer, está pronto para ir para o céu. Todos nós temos os nossos pecados. Agoniza-se diante do Senhor para se santificar mais. A salvação
é marcada por uma vida transformada. Jesus até disse: posso dizer aos meus verdadeiros discípulos, pois eles obedecem às minhas palavras, eles obedecem, eles se submetem, eles se colocam diante da minha palavra. Se submeter diante da palavra de Cristo é uma das características do bom discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas rapidinho, meu irmão, meu tempo já esgotou, mas me permita, a porta larga que Jesus Cristo cita nesse texto. Agora, olhando para o caminho mais amplo, quero que você olhe para esse texto e perceba, quando você entra pela porta larga, você encontra uma grande multidão e é fácil caminhar por ela. Não há esforço. Não, porque há muito espaço. Passa-se 1, passa-se 10, passa-se 1000. Nenhuma regra, nenhuma moralidade, nenhum limite. Tudo pode, tudo se faz. Tudo é permitido, sem dificuldades. Há espaço para diversas atitudes e ações. Há, de fato, muito, mas muito a ser feito, e muitos que entram com seus feitos sem se arrependerem por esse caminho. O caminho da perdição é a estrada da liberdade sem limites. O verso 14, Jesus vai dizer, o verso 13 também. O mundo oferece prazeres, o mundo oferece diversões, o mundo oferece riquezas, o mundo oferece fama e sucesso, e nada exige em troca. É o prazer pelo prazer, é o hedonismo. E nessa estrada das facilidades, é proibido proibir. Ai de você se você proibir. E nesse caminho espaçoso, o homem é convidado a beber todas as taças dos prazeres. As mulheres, da mesma forma, se deitar não com um, mas com 10, se for o caso. Nessa jornada dos prazeres imediatos, nada é sonegado ao homem ou à mulher. Mas nesse caminho de congestionamento, conduz à perdição. Todos os desejos do coração caído são alimentados nessa estrada. Não há necessidade de uma atitude de bem-aventurança. Não há necessidade de humildade. Não há necessidade de estudar a palavra de Deus. Não há necessidade de buscar a Deus. Não há necessidade de intimidade com Deus. Não há necessidade de você fazer morrer a sua natureza. E o que é bacana, quando morrem, todo mundo quer ir para o céu. Como? Que céu é esse? Essa estrada é a estrada da religião, da conquista humana. Você conquista, você faz, você apronta, você faz de tudo. E ao morrer lá, quando velhinho, de repente, novinho também, aí morre, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. O humanismo está nessa caminhada larga, o ateísmo nessa estrada larga, que é a religião suprema da conquista humana, onde diz o homem veio do macaco. E a maioria das pessoas está no caminho da conquista humana. As massas estão no caminho errado. Alguém de repente pode me perguntar: pastor, você acha que haverá poucas pessoas no céu? Você acha que haverá mais pessoas no céu ou no inferno? Aí eu falei: haverá mais pessoas no céu ou no inferno? Aí você para e fala: mãe, é claro. É claro que Jesus Cristo diz, verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram por ela. A maioria das pessoas estão no caminho das conquistas, nessa religião da conquista humana. Eu vou buscar as minhas vitórias, eu vou buscar os meus interesses, eu vou buscar o meu. Se sobrar um tempinho, eu deixo para Deus. Mas eu fico feliz, queridos. Eu fico muito feliz quando eu me deparo com Apocalipse capítulo 7, respondendo essa pergunta da pessoa. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, diz que haverá inúmeros, uma multidão de milhões, de milhares, depois que saírem da grande tribulação. E eu lá quero saber se vai ter mais gente no inferno ou no céu.
eu quero saber se o meu nome está incluso. Eu quero saber se você já está a caminho do céu. Você está pronto para entrar no céu. Eu concluo, irmãos, pedindo perdão pelo tempo, mas a minha conclusão. Então, aqui está a pergunta que não quer calar. Se Deus nos dividisse em um dos dois grupos, em qual dos dois grupos você se encaixaria? Você entraria? Você está no caminho da religião divina, que é estreito, e esse é certo que leva-nos para o céu, ou no caminho da religião humana, que é largo, onde tudo pode, mas que o final é a perdição. Você se considera, olhando para a sua vida, uma pessoa salva, ou uma pessoa que ainda precisa de Cristo Jesus? Você está no caminho da vida, ou no caminho da morte? Você está na religião da graça, ou na religião das obras? E de fato, 1 Coríntios, por favor. 2 Coríntios capítulo 13, e vamos orar. 2 Coríntios capítulo 13. Poucos, de fato, diz o texto, encontram o caminho estreito. E aí eu pergunto para você nessa noite, você já encontrou o caminho estreito? Você já está adentrado nesse caminho estreito? E então o apóstolo Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Porvai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se Ele não está em vós, estáis reprovados. Jesus está em você? Jesus está na sua vida? Jesus está na sua religião? Jesus está nos seus atos? Se não está, você está reprovado. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos tão falhos e temos uma vida tão frágil, como verdadeiras porcelanas somos nós. E achamos que somos fortes como o bronze, Senhor Deus. Se o Senhor cortar o fiozinho, Deus amado, de prata da nossa existência, já era. Acabou a história de Márcio. Márcio já era, Pai. Mas eu creio, Deus amado, como eu já, de fato, o Senhor já me aceitou como adorador do Senhor, meu Pai. O Senhor já escreveu meu livro, meu nome no livro da vida. Antes da fundação do mundo, eu não precisei vir à frente e levantar a minha mão de maneira nenhuma, Senhor. O Senhor já me aceitou, não foi eu que lhe aceitei. E a partir desse momento eu trilho os caminhos altaneiros da graça. Ó Deus, adentrado nesta religião da graça, da porta estreita. Meu Deus, abençoe os meus irmãos que adentraram, que entraram nesse caminho, Deus amado, de porta estreita. Mas não deixe, ó Deus, a mim nem aos meus irmãos trilharem esse caminho de todo jeito, de toda forma, sem agonizar, sem lutar, sem se esforçar, sem fazer nenhum tipo, Deus amado, de disciplina ou de abnegação, abrir mão de alguma coisa. Tem misericórdia, Senhor Deus. Nos conceda a graça para nós adentrarmos o campo da renúncia, Senhor Deus. Temos que renunciar tantas coisas, como bem ensina o teu servo apóstolo Paulo, no capítulo 12, Senhor, de Romanos. E não nos conformais, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Somente uma mente que está transformada no caminho estreito é capaz de transformar outras vidas. Nos abençoe, abençoe a semana que nós teremos. Abençoe cada filho e filha do reino que adentrará para conquistar, ó Deus amado, o seu pão de cada dia, Pai. Os jovens, ó Deus, que são tão tentados pelo caminho dos prazeres, ó Deus, o pecado da mocidade, Deus, deles fortaleza, deles compreensão de que é necessário, Deus amado, superar tais dificuldades, ó Pai. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Abençoe-nos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre ti, povo santo, amado, povo do caminho estreito, agora e tão somente para sempre. Aleluias. Amém. Que Deus abençoe. Como eu disse, me perdoe pelo horário,
mas para nós não voltarmos semana que vem, né? Se não de voltar, nós encerramos. Mas Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Portanto, não vivamos um evangelho de portas largas, mas o da porta estreita, tá bom? E assim nós concluímos. Que Deus abençoe. Na próxima terça-feira, nós aqui estaremos, se Deus permitir. Queremos agradecer as pessoas que estão conosco essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Joana, que Deus abençoe sua vida, querida. Bom tê-la conosco. O Tadeu, que já está conosco há alguns dias. Deus abençoe sua vida também, tá bom? Os demais, algum aí em cima? Tem mais alguém aí? Não? Tá? Todo mundo já. Deus abençoe. Então, estamos encerrados. Que a ide na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma semana de bênção sem medida e toda a ação do Santo Espírito sobre a sua vida nessa semana.